Tá, imagina que você tá perto de desistir. Você não enxerga mais nenhum motivo para continuar perseguindo o seu maior sonho. E então, você recebe uma proposta estranha de um homem misterioso. Eu sei que você sabe para onde isso tá indo. Mas mais do que a pessoa que aceita, você já se perguntou o que acontece com aquela que não aceita? Essa é a história que você encontra em Satanás em Ré menor, meu novo livro. O link para você ler tá aqui embaixo na descrição e geralmente no primeiro comentário fixado, falou? E depois de ler, não se esquece de deixar a sua resenha lá. Eu quero muito saber o que você achou da Orquestra do Andar de Baixo. Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Felipe e se você chegou até aqui nesse vídeo é porque provavelmente curte assuntos desse tipo. Realidades paralelas, outros universos, paradoxos temporais e viagem por outras dimensões. E se curte assuntos desse tipo, já deve ter se deparado com o conceito da Planolândia, proposto por Carl Sagan para explicar o comportamento das dimensões do espaço-tempo. Para quem conhece e para quem não conhece, eu vou trazer de volta esse conceito porque ele é muito bom, mas eu vou adicionar algumas ideias que vão servir para a gente se entender até o final desse vídeo. Hoje nós vamos tentar entender tudo sobre dimensões. Chamado Planolândia. E diferente do nosso, que tem 3 dimensões de espaço, planolandenses só podem se locomover em 2 dimensões. Eles experimentam comprimento e experimentam largura, mas nunca profundidade. O universo deles é como uma folha de papel perfeita. Então, um dia, caminhando pelo mercado, você se depara com a prateleira de universos e lá encontra a Planolândia. Você se interessa pela estranha vida do Senhor Quadrado, da Senhora Retângulo e do pequeno círculozinho. Por isso, você decide fazer contato. Você resolve enviar um objeto do seu universo para o universo deles. Você lhes apresenta uma laranja. Mas a laranja tem 3 dimensões, então ela nunca caberia num mundo 2D. Quando você passa a sua laranja, ela atravessa o mundo deles. Do seu ponto de vista, é somente uma laranja atravessando um papel. Já no universo deles, em vez de uma esfera de cor laranja, surge um ponto no mundo 2D, porque é a primeira fração a entrar naquele universo. Esse ponto vai se alargando num círculo cada vez maior e maior e maior, até que o círculo se contrai e vai voltando a ser um ponto e desaparece. Você enviou uma laranja. Eles nunca viram uma laranja, apenas um objeto que quebrava as regras do mundo deles. Mas tem uma parte importante disso. Essa versão do círculo é o que aconteceu. Da sua percepção, continuou sendo uma laranja atravessando. E da perspectiva da nossa família 2D? Eles não são capazes de enxergar ao redor da circunferência que se forma. Então, o que a família 2D ia ver nessa tentativa de contato seria o surgimento de um ponto que se estica em uma linha. Essa linha vai crescendo e crescendo até voltar a se contrair e desaparecer. É como tentar observar um círculo da perspectiva do papel. Se liga. A observação visual desses fenômenos reconheceria uma linha. A observação científica, ou se preferir a matemática do fenômeno, reconheceria um círculo. E a realidade era uma laranja. Agora vamos abandonar essa visão de que nós somos especiais e nos colocar no lugar da família 2D. E se existisse uma 4ª dimensão de espaço? Suponhamos que agora é você que está em uma dessas prateleiras. De repente, você recebe a tentativa de comunicação de um ser de outra dimensão. Em vez de uma laranja, que é um objeto 3D, ele está te enviando um hiperplumbus. Que foi? Não sabe o que é um hiperplumbus? Pois é, a família 2D também não sabia o que era uma laranja. Porque a descrição de uma laranja envolve características que a família 2D é incapaz de perceber. Mas o que será que você veria quando esse estranho objeto 4D atravessasse o seu mundo? É importante entender que tem muita diferença entre o conceito físico de dimensão, aquilo que pode ser observado pela ciência, B, você viver em um determinado número de dimensões e como isso afeta a sua existência, e C, você experimentar essas dimensões, ou resumindo, aquilo que você vê com os seus olhinhos. Vamos muito além do significado da palavra para conseguir compreender melhor o incompreensível. As dimensões fora do nosso alcance.
ou a representação em 3D de objetos 4D. Afinal, nós vivemos em 3 dimensões e por isso conseguimos enxergar bem em 3 dimensões. Ou será que não? Como o nome sugere, a dimensão é a extensão daquilo que pode ser medido. Percepção e realidade são coisas completamente diferentes. Quando você olha para uma laranja, você não enxerga uma esfera, você enxerga um círculo da cor laranja. Para você dizer que você está vendo uma esfera, você deveria enxergar a completude dessa esfera. Afinal, como é que você pode ter certeza que é uma esfera mesmo? É tudo questão de interpretação da profundidade. Assim como os habitantes da Planolândia olham para a laranja que virou um círculo, mas só conseguem enxergar uma linha reta. A forma como seu olho recebe a luz e interpreta isso como visão, eu expliquei em outros 2 vídeos que estão no card aqui em cima ou nos comentários fixados. Mas basicamente a luz rebate na superfície dos objetos, que é 2D, segura um pouco dessa luz e te joga o resto. Esse resto é o que você transforma em visão. Aí a sua visão binocular interpreta os ângulos da luz que recebe das 2 imagens de cada olho sobrepostas como profundidade e te convence que você está vendo uma esfera. Então, para facilitar, a gente usa enxergar em 3D, mas a verdade é que a gente tem somente a percepção de profundidade, porque no final das contas, essa laranja é somente a informação do comprimento dos fótons que chegaram até você. Nem mesmo o 3D do cinema é 3D de verdade, é somente um 2D com profundidade exagerada. É por isso que enxergar em 2D ajuda muito a produzir arte. Não, você não é nenhum Leonardo da Vinci. Provavelmente. É que segundo o neurocientista visual Christopher Tyler, o pintor e escultor era portador de uma condição chamada esotropia, que fazia com que ele movesse um olho para fora como o Pennywise. Acredita-se que Andrea del Verrocchio, professor de Da Vinci, o usou como modelo para criar a escultura do rei Davi. E nessa obra de arte, você pode perceber os olhos desalinhados. Essa percepção de profundidade é simulada pegando a imagem de um olho e sobrepondo a imagem do outro olho. Quando os olhos estão desalinhados, a informação do ângulo da luz some e a profundidade desaparece. Você pode até tapar um olho para perder a sensação de profundidade, mas o seu cérebro vai entender isso como errado e tentar corrigir. Eu disse que a profundidade desaparece com todas as aspas possíveis, porque não é bem isso que acontece. O seu cérebro apenas arruma outra forma de perceber e interpretar essa profundidade. Se você é portador de esotropia ou algum fenômeno parecido, o seu cérebro já está acostumado a interpretar a profundidade e sombras em 2D. E isso é essencial para causar realismo na hora de reproduzir um cenário em 3D em uma superfície 3D, já que uma pintura não é um holograma. Então, se conseguimos reproduzir o 3D no 2D, deve ser fácil reproduzir o 4D no 3D. Acontece que, como você bem deve saber, a 4ª dimensão não é uma dimensão espacial, certo? Errado. E certo também. Sim, espaço e tempo na mecânica clássica são coisas diferentes, mas com o tempo a física percebeu que isso não era o bastante para entender como a nossa realidade funciona. A verdade é que isso de dimensão é apenas uma convenção que a gente usa como melhor convir para explicar os fenômenos. As 4 dimensões que conhecemos são dimensões espaciais. A questão é que essas mesmas 4 dimensões também são temporais. Não porque são assim, mas porque elas perdem um pouco o sentido prático quando sozinhas. É assim que funciona o espaço-tempo. Altura, largura, comprimento e tempo. Essas 4 medidas juntas formam o universo. E assim faz mais sentido tratar como só uma coisa. Tudo que está em algum lugar está em algum momento, e vice-versa. Eu vou deixar você refletir um pouco sobre isso. Mas depois, porque antes vamos tentar desmistificar o tempo e trazer ele para um cenário um pouco mais fácil de entender. Ou não, claro. O exemplo que eu dei lá no início se refere a uma 4ª dimensão espacial. Mas a 4ª dimensão que conseguimos acessar é comumente representada como uma dimensão temporal. Só que, como eu disse, o tempo é perpendicular à realidade física. O tecido do espaço-tempo, claro, provavelmente é composto por muito mais que 4 dimensões, como propõe a teoria M e algumas outras. O universo pode ser muito mais estranho do que a gente imagina e existirem muito mais dimensões. Dimensões que a gente tá nela e elas estão na gente, mas a gente não consegue acessar.
Eu estou falando não só de uma quarta dimensão física, mas de mais de 10 dimensões inferiores e fechadas em si, pequenas demais para a gente acessar. E até mesmo uma segunda dimensão temporal. Imagina se em vez de ir para frente e para trás no tempo, você pudesse ir para cima e para baixo. Eu vou te explicar isso em muito mais detalhes em um próximo vídeo, onde eu vou tentar te explicar por que o passado não existe, mas o futuro sim. Na verdade, o passado existe, o futuro não, é meio complicado. A gente se aprofunda nisso na próxima parte desse vídeo. O que importa por agora é que foi Albert Einstein quem desafiou toda a noção que tínhamos sobre o tempo com a relatividade especial. O tempo, que por muito tempo foi tratado como uma ilusão ou uma ideia, agora era um fenômeno real da nossa existência. E a nossa percepção de tempo se dobrava diante da dimensão real que era o tempo, com T maiúsculo. Não só isso, mas passou a ser a unidade fundamental dos cálculos que explicam tudo. Por exemplo, se eu te mostro uma imagem minha bebendo uma xícara de café, você consegue dizer se nesse cenário o tempo ou o espaço parou? Será que o tempo está correndo e todos os átomos do meu corpo estão paralisados? Ou será que eu tenho a minha capacidade de movimentar intactas, mas o tempo está pausado? Notou como para nossa percepção não faz diferença? Por isso, espaço-tempo sempre foi uma coisa só. A gente que percebia como coisas diferentes e tivemos que nos adaptar quando percebemos a realidade. O tempo é unidade fundamental do movimento, e o movimento só acontece no espaço. Se realmente existirem duas dimensões de tempo, o universo como conhecemos seria exatamente como é agora. É mais ou menos como acreditar que você vive na Planolândia e um dia descobrir que existem 3 dimensões físicas. Então, na prática, a descoberta de uma quarta dimensão de espaço seria revolucionária, porém mais conceitualmente do que qualquer coisa. Você entenderia como seu universo funciona de verdade, mas não ia mudar nada na sua percepção na prática. Então, quais seriam exatamente as implicações físicas de comprovar que existem mais de uma dimensão temporal, ou de uma quarta dimensão física? De fato, muda alguma coisa observar um objeto em 4D? A gente demorou até 1905 para compreender que o tempo era relativo e sofria influência da gravidade. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Se o Senhor Quadrado consegue prever um objeto em 3D, a gente também consegue algo parecido. Vamos entender a geometria em 4 dimensões. O espaço-tempo em 4 dimensões é o tecido no qual a nossa realidade é desenhada. É um modelo que explica o funcionamento do universo. Foi o matemático e físico Jean Leron d'Alembert que, em 1754, publicou o artigo Dimensões, onde propôs o conceito do tempo como uma quarta dimensão sobre as 3 de espaço. E nesse mesmo artigo, ele questiona as consequências físicas de uma quarta dimensão de espaço. Algum tempo depois, em 1813, o matemático Carl Friedrich Gauss formulava os primeiros pensamentos que serviriam de embrião para a geometria não euclidiana. Mas foi só com Bernard Riemann que o conceito foi descrito formalmente. E aí você deve estar perguntando que história é essa de não euclidiana? Euclides de Alexandria foi um matemático grego que, em seu tratado de geometria intitulado Os Elementos, propõe alguns axiomas a respeito do formato das coisas. Por exemplo, pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer 2 pontos. Parece autoevidente e de fato é, por isso um axioma. Ou então, todos os ângulos retos são iguais. Resumindo, ele apresentou a base da geometria como um todo. Muito tempo depois, em 1637, foi o Renatinho que nos apresentou o sistema de coordenadas cartesiana. Renatinho é como eu chamo o René Descartes, que eu já me sinto íntimo. Com a invenção da geometria analítica por Descartes, significava que para determinar a posição de um objeto no espaço, você precisaria de 3 coordenadas, x, y e z. 3 dimensões, também conhecidas como cima ou embaixo, esquerda ou direita, para frente e para trás. A quarta dimensão física seria ortogonal às outras 3, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com o objeto. A extensão dessa dimensão vamos nos referir como ana e kata. O Senhor Quadrado, que eu citei lá no início, é uma forma geométrica chamada de polígono, assim como os sólidos em 2D. Os que têm 3 dimensões são os poliedros, como o hexaedro, que a gente conhece vulgarmente como cubo. Se Platão propôs 5 poliedros, ou seja, os sólidos comuns que conhecemos, como o hexaedro ou cubo, o tetraedro ou pirâmide e etc., foi o matemático Ludwig Schläfli quem propôs sólidos em 4 dimensões.
Esses vão ser chamados de polícoros, e é um deles que nós vamos pegar para exemplo aqui, o mais famoso de todos, na verdade, o Tesseract, ou o octácoro regular, mas vamos chamá-lo de hipercubo, um cubo de dimensão superior ao cubo normal. Você vai ver muitas palavras assim quando se tratar de geometria não euclidiana. Hiper vem do grego e significa algo que está em cima de. Se um ser de quarta dimensão passasse essa forma geométrica pelo nosso universo, nós não conseguiríamos enxergá-lo, tal como os plano-holandeses não foram capazes de enxergar a laranja. Platão propôs os 5 sólidos regulares, mas também propôs uma realidade interessante. Você deve ter ouvido falar da alegoria da caverna. Se uma pessoa vive a sua vida desde o nascimento presa em uma caverna, forçada a observar a sombra do mundo lá fora sendo projetada na parede, e tudo o que ela conhece da realidade é aquilo, como ela reagiria ao se ver liberta e conhecesse os objetos que projetavam as sombras que ela acreditava ser a realidade? Esse é um bom começo para enxergarmos uma quarta dimensão. Para a gente entender isso melhor, nós vamos precisar de outro carinha chamado Jean-Victor Poncelet. Foram suas publicações que estabeleceram um braço da geometria conhecida como geometria projetiva. Em um resumo demasiadamente resumido, é a parte da matemática que estuda a representação das formas geométricas como nós as vemos. Lembra do Da Vinci? Então, a geometria projetiva surge durante o Renascimento com a necessidade de representar figuras tridimensionais num plano 2D, o quadro onde a pintura seria feita. É quase como desenhar a sombra de um objeto, mas mantendo as suas características de profundidade, porque a sombra é isso, a representação plana de um objeto com dimensões superiores através de uma perspectiva limitada. Calma aí, não me deixe ainda não, que eu prometo que você vai entender. Ou, em outras palavras, a sombra de uma esfera em um mundo de 2 dimensões é vista como uma linha. Os plano-holandenses nunca viram uma laranja, mas graças à geometria projetiva, eles podem verificar matematicamente que uma laranja passou por ali. É esse conceito que nós precisamos entender para aceitar a caverna dimensional em que vivemos e enxergar um cubo, só que em 4 dimensões. Se liga. Vamos ignorar o preenchimento por um instante. Em uma dimensão nós temos uma linha, sem a chance de representação de sombra, já que ela teria que ser projetada em algum lugar. Em um quadrado com 2 dimensões, cada face é uma linha, 4 linhas. A sua sombra seria de 2 pontos ligando 2 linhas empilhadas uma em cima da outra. Tá entendendo? Em um cubo com suas 3 dimensões, cada face é um quadrado, 6 quadrados. A sua sombra é a de 2 quadrados se conectando através dos vértices. Para você subir uma dimensão, você traça retas paralelas nos vértices, criando novas arestas. E é por isso que você não consegue enxergar o hipercubo, porque ele é um amontoado de formas geométricas dispostas em uma dimensão superior. Logo, em um hipercubo, cada face é um cubo de 3 dimensões. São 8 cubos alinhados em uma dimensão a mais. E a sua sombra seria similar à de 2 cubos se conectando enquanto as outras faces se distorcem. Mas se eu traçar um ponto de perspectiva daqui da nossa dimensão, eis o que veríamos. A projeção em 3D disso tudo. Essa é a sombra de um hipercubo rotacionando. Sinto muito, mas isso é o máximo que eu posso te oferecer. A representação em 2D de uma sombra 3D de um objeto 4D. E eu sei que é tentador nos enxergar como infinitamente pequenos por coisas assim, mas qual é? Ainda que fôssemos, a gente sabe disso. E esse é um dos motivos pelo qual nós temos o potencial para sermos enormes. Tá aí, você nunca viu, você nunca vai ver um objeto de 4 dimensões físicas, mas a sua realidade de 3 dimensões, enquanto te oferece uma versão em 2 dimensões, te permite enxergar a sombra desse objeto. Esse é o estranho mundo da matemática e da percepção, o que pode nos deixar com uma pulguinha atrás da orelha. E se o nosso universo na verdade é tão somente uma esfera de 3 dimensões superiores atravessando um plano de dimensões inferiores e da nossa perspectiva estamos enxergando essa esfera se expandindo e é assim que o fenômeno do tempo acontece. Mas calma, calma que fica pior. Com o conceito de dimensões apresentado, vamos fazer algumas extrapolações. Nas próximas semanas, além das 2 dimensões temporais que eu prometi, eu vou te mostrar os estranhos formatos impossíveis. Vai por mim, vai ser bem doido. A gente se vê no próximo vídeo.